A vacinação contra o novo coronavírus entra em mais uma semana atendendo profissionais de saúde e grupos prioritários. Mas muitas pessoas ainda têm dúvidas de quem pode ou não ser vacinado. Você sabe? Eu conversei com uma especialista que vai esclarecer todas essas dúvidas para a gente. Acompanhe a entrevista. Finalmente começou a vacinação, no Brasil, muita gente aguardando por isso. Nesse momento, alguns grupos são prioritários, os idosos, por exemplo, pessoas que têm a chance de desenvolver a forma mais grave da doença. Mas muita gente está se questionando quem pode e quem não pode, ou quem não deve ser vacinado nesse momento. Mas eu quero começar essa entrevista, esse bate-papo, perguntando se a vacina realmente faz com que as pessoas fiquem totalmente protegidas contra o coronavírus. Hoje a gente tem várias vacinas aí já sendo disponibilizadas, algumas já licenciadas e outras já na fase final aí de testes no mundo inteiro. E no Brasil, atualmente, liberadas pela Anvisa, pelo menos para o uso emergencial, mas que já podem ser utilizadas, são 2 vacinas especificamente. E aí essas vacinas atingiram um número de eficácia aí, uma porcentagem de eficácia. Então, assim, dessas 2 que a gente tem, que uma Coronavac, a outra de Oxford, a gente não tem uma proteção completa, a gente não conseguiu chegar numa taxa, e na verdade, para nenhuma vacina a gente tem essa proteção completa. Então, uma a gente tem uma taxa aí de 50,38% de eficácia, a outra pode chegar até 90%. Mas isso é muita coisa quando a gente fala de proteção. Então, mesmo que não seja 100% de eficácia e 100% de proteção, é bastante coisa, porque elas conseguiram reduzir realmente o risco da pessoa ter sintomas, desenvolver a doença, desenvolver o Covid-19. Então, isso já é bastante. Então, para que as pessoas pudessem ser vacinadas, foram feitos testes, E o que esses testes sinalizaram? Por exemplo, quem não pode ser vacinado de jeito nenhum, quem não fez parte, por exemplo, dos testes, e que nesse momento não pode ser imunizado. Então, a gente tem aí 2 grupos principalmente, Então, daquelas pessoas em que simplesmente a gente não vai vacinar nesse momento, porque não existem testes para isso, Essas pessoas não entraram aí nos estudos de fase 3, então acaba sendo precaução. Então, são indivíduos com menos de 18 anos de idade, nesse primeiro momento não vão receber essas vacinas, porque a gente não tem os estudos ainda. Gestantes e lactantes é uma precaução, a gente não tem estudos nessa população, então, a princípio, eles também não entraram no grupo prioritário, não vão receber, mas essa indicação ou não de vacina nesse grupo, gestantes e lactantes, vai ficar a critério médico, e aí vai ser uma decisão da mãe, junto com o médico que acompanha, e o risco ali de desenvolver coronavírus, o risco de infecção. Então, a vacina até pode ser dada nesse grupo, mas vai ter que ser pesada individualmente. E aí existe o grupo de contraindicação, que é um grupo bem pequenininho, que é quem teve história de alguma reação alérgica grave, alguma anafilaxia, algum componente presente na vacina. Aí esses aí também não vão poder se vacinar, pelo menos nesse primeiro momento. Ou, por exemplo, que tiver alguma reação grave na primeira dose, e aí na dose de reforço, na segunda dose, vai ter que ser reavaliado. De um modo geral, todas as outras pessoas vão poder sim se vacinar, cada um nos seus grupos, cada um no seu tempo. Pessoas com alguma doença crônica, alguma doença grave, podem ser vacinadas? Doenças agudas, Doenças crônicas agudizadas. Então, se a pessoa tem uma doença crônica, eu tenho insuficiência cardíaca crônica, eu tenho uma doença pulmonar crônica, mas se essas pessoas estiverem estáveis, controladas, elas podem e devem ser vacinadas. Quem não pode se vacinar naquela semana, por exemplo? Quem tiver com febre, no dia da vacinação, ou que alguma doença crônica dessa esteja descompensada, a pessoa tem que ter ido no pronto-socorro, ou fez quimioterapia naquele dia, ou a pessoa com histórico de crise convulsiva ou de doença neurológica grave, aí essas pessoas, nesse momento, não vão ser vacinadas, vai ser adiada a vacinação até uma outra reavaliação. Quem já teve Covid, pode ser vacinado? Pode sim ser vacinado. Quem teve Covid pode, deve ser vacinado.
porque nós não temos certeza de que quem teve Covid vai estar protegido por muito tempo. Hoje a gente tem estudos mostrando que quem teve Covid tem uma proteção aí até 5 meses, é o dado mais recente que a gente tem. Então, a vacina vai servir como um reforço para o sistema imunológico para produzir mais anticorpos de defesa para quem teve Covid. A única ressalva é que a gente vai ter que respeitar aí um intervalo entre ter tido a doença, ter tido, né, os sinais clínicos de Covid e a vacinação, que de um modo geral, quem teve Covid tem que esperar 1 mês para se vacinar. Doutora, é importante analisar algum tipo de reação no pós-vacina, né? Por exemplo, me vacinei, de repente permanecer por um tempo no local, para ver se vai ter alguma reação. É importante tomar esse cuidado. E que tipo de reação, por exemplo, pode ter, né? Uma reação alérgica, por exemplo. O que pode desencadear? De um modo geral, isso vale para todas as vacinas e medicamentos que são feitos de maneira que a gente fala parenteral, né? E agora nas vacinas intramuscular, todo mundo deveria esperar um pouquinho, alguns minutos, pelo menos 15 minutos ali depois que toma a vacina, para observar se vai ter alguma reação imediata, se vai ter alguma reação alérgica mais grave. As reações alérgicas graves, elas vão acontecer geralmente dentro da primeira meia hora, 1 hora, que são reações que podem ser graves, mas são muito raras. Mas pode acontecer. Às vezes a pessoa pode se sentir mal um pouquinho depois da vacina, pode ter alguma coisa. Então, é recomendado esperar um pouquinho. Mas, de um modo geral, a maioria das pessoas vão ter reações locais, um pouquinho de dor na aplicação do local, pode ter um pouco de febre, que é uma febre baixa, que passa rápido, em 1 ou 2 dias no máximo. Foram esses sintomas locais, um pouco de dor de cabeça, isso que foi observado aí, de um modo geral, nessas vacinas. Sintomas bem parecidos com os que a gente já viu em outras vacinas também. E aí, de um modo geral, a gente espera que esses sintomas aí, algum efeito colateral, vão ocorrer logo nas primeiras horas ou alguns dias. Muito tempo depois, meses, não é esperado que a gente encontre efeitos colaterais depois de meses. Geralmente vão acontecer ali num período curto e, de um modo geral, são muito benignos, passam rapidamente, sem nenhuma necessidade de procurar o serviço de saúde, nem de medicação. E quando esses eventos ocorrem, aí sim a gente orienta que os mais graves tenham que procurar um serviço de saúde. Então, no geral, tanto a vacina de Oxford quanto a Coronavac, elas são seguras. Um grupo que não pode tomar é muito pequeno. Exatamente. Então, a gente tem que pensar exatamente isso. É muito mais seguro que a maior parte da população receba a vacina do que ao contrário disso, né? Então, essa população especial, assim, esse grupo, é um grupo que fica bem restrito e que a gente tem que dar atenção, sim. Os especialistas estão cuidando desse grupo restrito, né? Então, cada um na sua especialidade. A gente está pensando em formas de garantir segurança para os alérgicos graves, pacientes neurológicos. Então, existe essa preocupação, mas a imensa maioria das pessoas vai poder receber, sim, a vacina com segurança e não vai ter nenhum problema, mesmo aquelas que tenham doenças que a gente fala que são doenças crônicas da vida. Então, é hipertenso, diabéticos, pessoas que têm alguma alergia, rinite ou asma, todas essas pessoas vão poder, sim, se vacinar. Não pode ser que com mais estudos, né, lá na frente, até gestantes, lactantes, crianças, inclusive, poderão ser imunizados. Não agora, mas com mais estudos, mais testes, isso também pode mudar lá na frente. Exatamente. É importante a gente entender que tiveram os estudos de fase 3 que possibilitaram que a gente avaliasse a segurança, né, e a eficácia dessas vacinas para elas serem comercializadas e aí poderem ser usadas amplamente, mas lembrar que os estudos não acabam na fase 3. Mesmo a vacina tendo sido aprovada pela Anvisa, tendo sido licenciada, existe um grupo que monitora tudo que vai acontecer daqui para frente, né? Que vai olhar a grande população, milhões de pessoas, vai olhar tudo que aconteceu com essas milhões de pessoas vacinadas. É por isso que quem for se vacinar vai ver que tem que preencher um cadastro com mais detalhes, vai ter mais algumas coisas importantes lá. Por quê? Porque essas pessoas vão ficar sendo acompanhadas, a gente vai ter dados aí para muito tempo. E é importante a gente sempre ressaltar, né? Enquanto não chegar a nossa hora de ser vacinado, manter os cuidados, né? Continuar usando máscara, cuidados com a higiene, álcool em gel.
É importante. Exatamente, né? Semana passada foi um marco histórico aí para o Brasil ter começado a vacinação. A gente ficou uma semana de bastante euforia, erros e acertos, mas a gente tem que pensar, eu acho que positivo, é uma mensagem positiva. A vacina chegou. É só uma questão de tempo e de pequenos ajustes para que todo mundo tenha acesso e aí realmente estejamos protegidos. Mas mesmo assim, nesse começo, fui vacinado. Preciso tomar a segunda dose, as medidas de higiene, né, como a higiene adequada das mãos, uso de máscaras, eles vão ser necessários por muito tempo ainda, até que a gente comece a observar realmente uma queda do número de casos e do número de hospitalizações. Aí sim, a gente vai ver qual vai ser o novo normal aí, a gente vai estar vivendo uma outra etapa, se a gente vai voltar, né, às coisas do dia a dia. E a entrevista especial fica por aqui. Continue ligado na programação do Hit Notícias. A gente se vê.